Livro Aberto NET Educação. Obras e autores que fazem história. A entrevista que você vai acompanhar aqui foi gravada para o podcast NET Educação. Em neteducação.com.br/multimídia você encontra uma outra versão deste material. Essa conversa com Felipe Sali aconteceu no dia 31 de maio de 2016, logo após o jornalista e escritor saber que seu livro Mais Leve que o Ar será publicado pela editora Lote 42. A partir de agora, você vai saber mais sobre a realização desse sonho e o quanto a rede social de livros Wattpad foi importante para que essa história chegasse a mais um capítulo de sucesso. Primeiro queria saber, como é que você chegou ao Wattpad? Eu encontrei o Wattpad porque eu sempre quis ser escritor, eu já tinha na minha mente esse plano de carreira de ser um escritor. E aos 18 anos, mais ou menos, eu escrevi o primeiro livro, que é o Wiki Perspectiva. Eu mandei o livro para análise de todas as principais editoras no país e todas recusaram, falaram que não era o momento de publicar esse livro. Então eu fiquei com um arquivo gigante lá, um livro, uma história que eu trabalhei durante anos, sem ter o que fazer com ele. Então uma amiga minha, que também é autora, a Babi Dewitt, ela me apresentou essa plataforma. Ela falou, ó, já que você não vai publicar, existe essa plataforma onde você pode disponibilizar o livro gratuitamente para qualquer um ler. Foi simplesmente a questão de não desperdiçar o trabalho que eu tive. Eu coloquei lá e não fiz nenhuma divulgação, simplesmente deixei. Mas aí teve um retorno excelente, né? A primeira semana teve 1000 leituras. E aí eu comecei a receber o feedback dos leitores, as mensagens, e aí me animou a voltar a escrever. Eu comecei a escrever com mais afinco depois de encontrar essa plataforma. Me fala um pouquinho o que é essa plataforma e se você puder contar um pouquinho da história dela também, o que você souber sobre ela que possa dividir com o público. O Wattpad é uma plataforma canadense. Ela é basicamente, nós costumamos chamar de YouTube dos textos, né? YouTube você produz conteúdo em vídeo e disponibiliza para qualquer pessoa assistir. O Wattpad você disponibiliza o seu texto para qualquer um ler. Funciona bem no formato que é uma tendência na internet, né? Do usuário produzir o conteúdo para o usuário consumir. Então, muitos escritores que são rejeitados por editoras ou pessoas que querem testar o seu texto, querem começar a treinar, estão usando essa plataforma. O que eu sei é que ela é canadense, começou como uma startup, mas já recebeu os investimentos necessários para expandir seu conteúdo. Ela começou a ficar muito forte em países onde a leitura não era tão valorizada, onde a leitura não era tão forte, países africanos, onde não tinha muitas livrarias, e agora está tomando conta da Europa, Estados Unidos e Brasil. Como é que funciona, para quem não conhece? Bom, o Wattpad você faz a sua conta e você baixa o aplicativo e você tem duas opções. Você pode simplesmente começar a ler os livros que tem lá. É super didático, super instintivo para você ler, você salva a página que você parou. Ou você pode começar a produzir o conteúdo, publicar o seu próprio livro. Então você simplesmente clica lá, criar livro, e joga o seu texto e você pode separar por capítulos, pode colocar imagem, pode colocar vídeo. E o interessante dela é que ela tem a aba de comentários. Em todo capítulo, os leitores que leram podem comentar e interagir diretamente com o autor. E podem grifar a frase que eles acharem interessante e comentar naquela frase. E entre os escritores, antigamente, nós tínhamos um ditado que era que escrever é como contar uma piada e esperar 4 anos para alguém dar uma risada. Porque você escrevia, depois você mandava para o editor, editava, você publicava, fazia distribuição em todas as livrarias, alguém comprava, e depois tinha um feedback se o seu livro foi interessante ou não. Com essa plataforma você tem um feedback instantâneo. Em questão de 10 minutos eu recebo 50 comentários num texto recém-colocado lá. É grátis, qualquer um pode ler qualquer livro de graça, qualquer um pode publicar qualquer livro de graça. Eu fiquei pensando num paralelo, os clubes de leitura também têm tido uma retomada, né? E um discurso é um pouco esse que você falou talvez do autor, que é um ato um pouco solitário e de repente quando você coloca o seu livro, né, ele chega na livraria, você já está em outro projeto, com outra cabeça, você já nem está mais naquela vibração, né, nesse tempo todo que você falou. E o clube de leitura também, o que eu tenho lido é que é um pouco esse resgate, a pessoa se sente muito sozinha lendo tudo, e aí compartilhando, combinando um livro em comum, fazendo uma reunião mensal em algum lugar tal, compartilha depois a troca dessa experiência. E eu percebi no Wattpad justamente esse clube de leitura virtual, né? Os próprios leitores conversam entre eles, tiram dúvidas, às vezes comentam um trecho e entram em algumas
discussões ou simplesmente começam a exaltar aquele trecho, tudo. Queria que você, se possível, fizesse esse paralelo. Se você vê esse paralelo entre um clube de leitura que tem sido retomado, né, no mundo real, nesses encontros, e se o Wattpad poderia ser esse clube de leitura virtual, na sua visão? É importante frisar uma característica. Sempre que surge uma nova tecnologia, não apenas a tecnologia muda a forma como a pessoa consome algo, mas muda a forma como ela se comporta na vida, né? A tecnologia interfere na nossa sociedade. E uma das maneiras que as redes sociais interferiram na nossa sociedade é que nós gostamos de compartilhar mais as coisas, gostamos de interagir com as outras pessoas o tempo todo. E o Wattpad ele permite isso. É uma rede de leitura onde o jovem pode ler e fazer o que ele mais gosta, que é compartilhar e interagir com centenas de pessoas ao mesmo tempo. E o mais interessante é que são a maior parte, assim, esmagadora, são de jovens com menos de 33 anos que estão lá conversando sobre livros, conversando sobre literatura e definindo o que a literatura brasileira vai ser nos próximos anos, porque é fazendo intermédio entre o escritor e o público. Agora, você estava falando justamente, você coloca um texto, em 10 minutos tem ali 50 comentários, né, de repente e tal, e às vezes o próprio livro você pode ir publicando em capítulos, você não precisa estar com ele totalmente concluído enquanto publica. Pelo que eu entendi, pode ser assim também. Pode tanto estar pronto você disponibilizar, mesmo que seja aos poucos, mas você já tem ele pronto, como ir publicando em capítulos, né? Tem um pouco do processo da influência do público na história, acaba mudando algum rumo. Aconteceu isso com você, de repente, pelos comentários, você mudou algum personagem ou mudou alguma atitude no capítulo seguinte? Teve alguma interferência ou você acha que são coisas que são bem separadas? A opinião do público e aquilo que você está escrevendo, mesmo tendo esse processo de interação? Sim, eu publico em capítulos, todos os meus livros é um capítulo por semana, mas por uma questão de marketing. Eu percebo que eu consigo prender mais a atenção das pessoas, consigo fazer um nome em cima do que eu escrevo, publicando em capítulos, que aí eles ficam nas redes sociais, comentando, fazendo confabulações sobre o que vai acontecer, e isso ajuda. No meu caso, cada autor do Wattpad se comporta de uma maneira. No meu caso, não interfere, até porque eu escrevo o livro inteiro antes de postar. Mas isso, pra mim, tem uma questão artística muito forte, porque às vezes eu escrevo uma coisa no primeiro capítulo que eu quero levar o leitor a uma viagem para ele poder entender aquilo no último capítulo, poder fazer esses links ao longo da história. E se eu me deixo influenciar logo no primeiro capítulo, eu não vou ter essa visão ampla da história, eu tenho a visão daquele primeiro capítulo que o leitor leu. Então, muitas vezes o leitor quer uma coisa, mas que você está com um plano por fora para poder fazer isso. Agora tem diversos outros autores que se deixam levar realmente pelo público e também é ótimo. O Wattpad está permitindo várias maneiras de criar, várias maneiras de contar histórias. Mas interferiu no sentido que o Mais Leve Que O Ar, por exemplo, eu tive uma série de comentários, né, que eu fui acompanhando. E agora, como vou lançar o livro em físico, o Mais Leve Que O Ar foi contratado pela Lote 42 para lançar em papel mesmo. Eu fiz uma série de acréscimos de coisas que os leitores me pediram. Então, algum personagem que eles gostaram muito, que apareceu um pouco na versão online, na versão de papel eles vão estar mais presentes, algumas características do universo vão estar mais presentes. Então, o meu livro ele já vai chegar para o papel com um feedback muito maior do que ele chegaria na primeira vez que eu escrevi por conta do Wattpad. O Mais Leve Que O Ar você escreveu com que idade? Foi muito depois do Wiki? Foi. Eu escrevi o Wiki com 18 anos de idade. Depois estudei muito literatura, estudei estrutura literária, estrutura narrativa, escrevi muitos contos experimentais que eu também postava no Wattpad. E aí, com 22 anos, eu escrevi o Mais Leve Que O Ar. O Wiki, ele deu muito certo. Ele é um livro muito verde, mas ele deu muito certo porque ele é muito sincero. Assim, eu escrevi quando eu era adolescente, escrevendo sobre adolescentes, para adolescentes. Então, todas as questões que eu levantei lá, todas as angústias são muito sinceras. E eles se identificaram muito, isso foi muito forte, foi muito importante para o Wiki. Mas se algum crítico literário ler, alguém que estuda estrutura literária, pode falar, mano, o que é isso que está fazendo? Mas Leve Que O Ar já é um livro muito mais elaborado no sentido técnico, eu já era um escritor muito mais maduro, muito mais formado. Falando dos temas do Wiki, né, você estava falando que você escreveu com 18 anos e abordou, de repente, para pessoas da sua idade, aquilo que estava talvez te angustiando, ou que você estava percebendo, né, na sua geração, tudo tal. Eu queria que você falasse um pouquinho dos temas abordados. Por exemplo, por que falar de gravidez na adolescência em um livro como um romance? Qual que é a importância que você vê desses temas que você tratou no Wiki? Eu decidi que eu ia escrever para adolescentes por uma principal razão. Existe conteúdo escrito para adolescentes,
mas que geralmente quando acontece, não é sempre, e na literatura isso acontece até um pouco menos, mas no cinema, na televisão, quando fazem produtos para adolescentes, é geralmente uma série de senhores numa sala fechada, engravatados, decidindo o que um adolescente gosta, o que adolescente é. E aí surge aquele garoto com um boné colorido virado para trás, uma mochila nas costas, um skate na mão. E eu, como adolescente, não me senti representado naquilo. E o Wiki Perspectiva, eu simplesmente quis colocar... A base era simplesmente um personagem muito sincero, um adolescente muito sincero, para falar sobre as angústias que eu sentia quando era adolescente e tentar não encontrar respostas, mas mostrar para os outros adolescentes que tinha alguém, mais alguém pensando naquilo, que eles não estavam sozinhos e que isso é normal nessa fase da vida. Então, o Wiki, principalmente, eu trato sobre gravidez na adolescência, sobre bullying, sobre a pressão dos pais, sobre a questão de você ter 17 anos e querem que você escolha o que você vai ser para a vida inteira, para fazer um vestibular e ter os seus 20 anos de vida próximos definido, que é uma maluquice. E estava tudo muito fresco na minha cabeça, estava tudo acontecendo. Então, foi muito importante naquela época. O Mais Leve que o Ar, eu já estava um pouco mais maduro, mas eu continuei falando com os adolescentes, tendo a empatia por eles. E tendo alguns temas um pouco mais sérios também, que o Mais Leve que o Ar trata um pouco sobre machismo, trata sobre o luto, trata sobre entender que a dor faz parte da vida e é essencial para a vida, não só faz parte. E eu acho que falta pessoas para tratarem sobre temas dos jovens de maneira séria, maneira coerente, e não sobre algo simples, lúdico, diversão, oba-oba, porque eu imagino que enquanto nós envelhecemos, nós começamos a subestimar os problemas que temos quando somos mais jovens. Mas para o jovem, aquele problema é tudo para ele, é o fim do mundo. Então você precisa entender isso. É importante que tenham vozes entendendo isso e conversando com eles. Agora, uma coisa que me chama a atenção, você está numa plataforma moderna que permite essa interatividade com o seu público leitor. O leitor também tem esse contato direto com o autor, né? Uma rede social de livros, tudo mais e tal. E, de repente, eu percebo tanto nos comentários de quem acompanha os livros por ali, quanto nos seus próprios, nas suas interjeições no meio da obra, o desejo de ter o livro em papel. Eu queria que você falasse dessa necessidade e desse sonho realizado que é agora o Mais Leve que o Ar, estar saindo em papel. O que isso representa para você, já que na rede social você tem já toda essa troca e tudo mais? É uma questão bem prática, na verdade. Eu escrevendo no Wattpad, eu não ganho um centavo. E eu escrevo nas madrugadas, escrevo nos finais de semana e trabalho como jornalista no meu dia a dia. Se eu conseguir bater uma carreira de escritor publicado, recebendo direitos autorais pelo que eu escrevo, eu vou poder me dedicar inteiramente à escrita e poder passar mais tempo escrevendo e mais tempo pensando em histórias legais para os meus leitores. Isso é um dos principais pontos pelo qual o livro publicado era tão importante, que eles sabiam que isso era importante, e eu sabia que isso era importante, e aí tinha toda essa comoção em volta de poder publicar o livro ou não. Eu já recebi e-mail de editora falando: senhor Felipe Salles, por favor, fale para os seus leitores pararem de pedir o livro para a gente, que nós não podemos publicar no momento e estão entupindo nossa caixa de e-mails. Até, às vezes, quando eu estou andando na rua, uma garota me para no metrô e fala: o seu livro vai ser publicado em algum momento, cara. É uma pessoa desconhecida, mas ela leu meu livro. E o segundo ponto é que tem um fetichismo pelo livro impresso que é inexplicável. O e-book simplesmente não superou o livro impresso, as vendas de livro impresso aumentam enquanto o do e-book estabilizou. As pessoas querem ter o livro na mão e querem guardar na prateleira e querem cheirar o livro e mostrar para os amigos. Muita gente não lê online ainda, então tinha essas duas vertentes importantes para a publicação do livro. E aí agora, domingo, eu divulguei, saiu no Estadão, na verdade, antes de eu divulgar, vazou a informação de que o Mais Leve que o Ar seria publicado pela editora Lote 42, que é uma editora incrível aqui de São Paulo. E se você ver a reação das pessoas, foi algo incrível, porque formou-se uma comunidade de leitores, né? Os fãs foram muito importantes para mim, e eu conheço muitos deles, assim, de tanto interagir com eles, e eles tinham uma relação muito próxima comigo, muito próxima. E quando surgiu o livro, assim, foi incrível nas redes sociais, e vídeos de pessoas chorando, mensagens no WhatsApp que eu recebi, que eu nem sabia que essas pessoas tinham meu número.
E foi incrível. Qual que é o plano de voo aí do livro? Nós sabemos que queremos publicar esse ano ainda, provavelmente antes da Bienal do Livro, que é onde tem o pico de vendas, né? Então, mas ainda estamos ajeitando tudo. O contrato foi assinado recentemente. Nós sabemos que vai ter cenas extras, vai ter muita cena extra. Não vai mudar nada na história, mas vai aprofundar a história. Sabemos que terá ilustrações, vai ser o estilo Alice no País das Maravilhas, assim, para mostrar o reino de Amberlin, que é onde se passa a história, mostrar alguns artefatos e os castelos que existem naquele livro. E é isso, a editora Lote 42 é muito importante, é muito interessante, porque ela faz livros premium, né? Ela faz livros com papel incrível, com acabamento incrível, com uma arte incrível. Então, mesmo não tendo uma distribuição muito forte, eu estou muito feliz por essa editora, porque eu sei que ela vai ter um cuidado que os meus fãs pediram com a história. E você falou da ilustração, é a própria editora que vai cuidar disso? Tem um nome já? Como é que é? Estamos procurando ilustrador, estamos recebendo portfólios, eu estou vendo vários desenhos por dia, vamos escolher. Sabemos que será preto e branco, e aí eu vou trabalhar com o ilustrador, né? Para poder deixar esse trabalho da forma mais autêntica possível. O mais importante é deixar autêntico. Não precisa mudar porque já deu certo no Wattpad. Não precisa deixar mais comercial. Quando mandava o livro para a editora, eles falavam que não era comercial o suficiente. Não atrairia pessoas o suficiente. E o livro já atraiu, já tem mais de 300 mil leitores no Wattpad. Então nós só precisamos ser fiéis àquilo que estamos fazendo. Felipe, uma coisa que também é interessante, você agora talvez consiga esse ano ainda ir para a Bienal oficialmente, com o seu livro já em papel, tudo e tal. Mas não é a primeira vez que você vai à Bienal. Você estava falando dos fãs, tudo, e você também promoveu alguns encontros em outras bienais, né? Eu queria que você falasse um pouquinho de como é que você faz esses movimentos, como é que isso acontece e qual a importância de ter, de repente, promovido esses encontros. Bom, como eu disse, a nossa comunidade de leitores é muito unida, nós estamos sempre conversando entre nós no Wattpad, eles estão sempre me acompanhando nas redes sociais, temos um grupo de leitores no Facebook lá que estamos sempre interagindo e muitas pessoas viram amigas dentro daquela comunidade, namoros surgem dentro da comunidade, mas eu ainda não era um autor publicado. Então, na Bienal do Livro, eu não tinha um stand, mas eu falei, gente, eu estarei na praça de alimentação tal horas, em tal dia, na Bienal do Livro. Isso não é oficial, mas se vocês quiserem aparecer, eu vou estar lá e vou poder falar com vocês. E aí aconteceu, eu estive lá, fizemos um encontro clandestino na Bienal do Livro. O pessoal foi, tirei foto com eles, conversamos sobre os livros. Tinha mais gente do que muito stand lá, e foi interessante. E nós fazemos muito isso. Desde combinarmos o encontro, tal dia no Parque Ibirapuera vai ter encontro de leitores, vamos todos lá e fazemos nossa festa, vamos na Bienal do Livro, até quando eu falo, eu estarei no cinema domingo, e aí vai 15 pessoas comigo pro cinema, e a gente se diverte lá. Mas a interação dos leitores foi muito importante. Os leitores foram fundamentais para isso, porque eles estavam sempre nas redes sociais falando sobre o livro e mostrando para os amigos. E a paixão deles foi o que moveu essa máquina até para me manter escrevendo. Porque muitas vezes eu estava sem tempo nenhum, eu tinha que escrever de madrugada, não estava ganhando um centavo por aquilo, mas tinha milhares de pessoas pedindo para um novo texto ser publicado e aquilo me dava energia para passar a noite inteira escrevendo e mostrar para eles. Uma coisa que me chama a atenção, você falou desses leitores estimularem outros também, e o Wattpad permite isso, né? Você pode mandar uma citação do livro, por exemplo, isso estimula bastante, você já tem o link e tudo. Eu fiz isso, então achei muito interessante. Queria que você falasse um pouquinho dessa ferramenta. Você acha que muita gente utiliza essa citação, espalha entre as pessoas? Ela é maravilhosa porque ela conversa bem com o que nós temos de ferramentas como o Instagram e o Facebook. Você seleciona, né, a frase específica, você clica em compartilhar e tem uma arte bonita no fundo, com a frase lá em parênteses, dando crédito para a obra, bonitinho. E você pode mandar para os amigos, compartilhar no Instagram, compartilhar no Facebook. E aquilo foi muito importante mesmo para a obra. Tanto que em alguns textos eu admito que eu começava a escrever já pensando um pouco nessa ferramenta. Eu deixava algumas frases juntas. Eu parei de fazer isso depois de um tempo. Mas eu sabia que aquilo funcionava, assim. E era incrível, cara, incrível. E outra coisa que o Wattpad permite foi muitos leitores de outros países. O livro é muito forte na Angola, o Wikiperspectiva é muito forte na Angola, mas Live Coa é um pouco mais forte em Portugal. E nós estamos tentando encontrar maneiras de vender os livros para esses países também. O que mais tem nessa ferramenta de incrível?
Quando eles selecionam a frase e comentam na frase, eu consigo entender quais partes do texto eles se identificaram, em qual parte funciona, e eu consigo aplicar aquela métrica mais vezes para deixar meu livro mais atraente para eles. Eles compartilham o link do livro também para um amigo. O amigo pode ler o livro enquanto está ouvindo música, enquanto pausa o jogo de videogame dele, está dentro do ambiente da internet, ele não tem que fechar tudo e abrir um livro de papel, que às vezes é muito difícil para um garoto que nasceu com um tablet na mão. O principal dessas ferramentas é isso. Agora eu queria que você falasse um pouquinho da sua formação. Quem é o escritor Felipe Sali? Olha, eu sou filho de nordestinos retirantes. Meu pai veio do Ceará, minha mãe veio da Bahia. Eles se juntaram aqui. Minha mãe foi essencial para eu me tornar um escritor, porque mesmo sem nenhum dinheiro na família, ela conseguia separar R$40 para me dar um livro. E isso era absurdo. Meu pai conseguia separar R$40 para me dar um livro e ele não entendia a importância de eu ter um Harry Potter em casa, ele não sabe nem ler. E eles me incentivaram bastante e isso foi muito importante. E eu comecei a ler muito quadrinho, muito Harry Potter, muito Machado de Assis, meu maior ídolo, Graciliano Ramos, Marcelo Rubens Paiva, Ariano Suassuna, Mia Couto. E eu decidi com 6 anos de idade que eu seria escritor, que eu falei com minha mãe, escrever livros é uma profissão? Ela falou, mas é difícil, fique sabendo. E até hoje eu lembro disso, ela esqueceu que ela me falou isso, mas eu com 6 anos de idade eu lembro disso. E aí desde criança eu já escrevia falando, não, estou treinando para me tornar um escritor profissional, com licença. E aí com 12 anos já estava escrevendo meus primeiros livros, e com 17 no intervalo do meu trabalho de telemarketing, eu consegui escrever o Wiki Perspectiva. E aí eu embrulhei, mandei para todas as editoras, todas disseram não. E aí surgiu o Wattpad na minha vida. Posteriormente surgiu Mais Live que o Ar, surgiu esses escritores, esses leitores incríveis, esses fãs incríveis. Hoje eu viajo o Brasil em eventos de literatura para não só divulgar os meus livros, mas para divulgar a literatura para jovens. Eu visito muitas escolas públicas para poder incentivar a leitura porque eu percebi, eu cresci em escola pública, eu percebi que a principal barreira era primeiro da autoestima, de acreditarem que o livro é um objeto elitizado, de não receberem um incentivo, não terem um contato direto com o livro, porque o pai não quis comprar porque é muito caro, porque ele não recebeu o incentivo no momento que ele deveria receber, dele ler livros que não são para a idade dele e achar aquilo uma droga e nunca mais se importar. E quando eu vou lá nas escolas públicas, eu tento mostrar para eles que eles podem se identificar com o livro, que o livro também é escrito para os jovens. E aí muitas vezes eu recebo não como resposta dos leitores também. Mas eu estou sempre trabalhando em cima disso. Eu acho que é importante, é muito importante que os jovens leiam. A minha formação, meus autores favoritos são esses. Eu leio muito Machado de Assis, hoje eu leio John Green também, que é um cara incrível, J.K. Rowling, li muito Maurício de Souza, recentemente um conto meu sobre Minecraft, ambientado no universo de Minecraft, foi editado por uns editores da Maurício de Souza Produções, foi algo incrível também. E eu sou só um cara que quer contar histórias para os jovens, sempre. E eu estou muito feliz de poder fazer isso, de me permitirem fazer isso. E o jornalista? Como é que nasceu o jornalista Felipe Sali? Essa mistura escritor, jornalista, você acha que são coisas que se fundem numa coisa só? Eu quis ser jornalista porque o jornalista escreve, basicamente. E eu não queria, fazer engenharia ou fazer alguma faculdade que me afastasse do meu objetivo principal. Todas as minhas decisões são voltadas para esse grande objetivo principal. Mas hoje eu sei que eu sou um escritor melhor porque eu sou jornalista, e eu sou um jornalista melhor porque eu sou escritor. Porque o jornal me ensinou a ser mais sucinto, a cortar as palavras que são desnecessárias, a deixar o texto com uma informação mais enxuta para o leitor, tornar aquilo melhor para ele. O livro me ensinou a ser um pesquisador mais atento, me ensinou a encontrar o melhor ângulo de contar uma história, cobrir uma notícia do melhor ângulo possível, deixar ela mais atraente possível. Hoje eu trabalhei numa rádio chamada Rádio Saudade FM, onde eu fazia as notícias do dia. Depois eu trabalhei numa revista chamada Top PG, onde eu escrevia sobre as notícias da Baixada Santista.
E hoje eu faço parte da Mundo Estranho, da Editora Abril, que é uma revista incrível, que tem tudo a ver comigo. É uma revista de curiosidades, nerdices, e eles aceitam muito as minhas opiniões. Eu estou tendo uma abertura muito boa lá. Está sendo incrível, assim. Quando estava o Brasil inteiro falando sobre impeachment, eu estava fazendo um mapa completo da Caverna do Dragão, um desenho dos anos 80 lá. Estava assistindo todos os episódios, fazendo um mapeamento, assim, que saiu na edição de maio. Eu escrevi já sobre mitologia chinesa, escrevi sobre o Wattpad já na Mundo Estranho. Eles me permitiram escrever um conto ambientado no universo Minecraft. Então eu estou descobrindo que essas duas profissões podem se fundir. Eu não acredito que eu vá deixar de ser jornalista quando eu ganhar um dinheiro interessante com o livro. Eu vou continuar nessas duas profissões para sempre, que eu sei que elas estão se complementando. Felipe, voltando um pouquinho à sua primeira publicação, primeiro livro, né, com começo, meio e fim, o Ick, o que há em comum entre tanto o Ick, né, o Ícaro, e também o Pablo, né, e o Felipe? O que há em comum entre esses personagens e você, já que você escreveu eles praticamente na mesma idade quase que eles têm nas histórias? Cara, isso foi uma batalha absurda para mim no começo. Quando o Ick começou a fazer um sucesso na internet, isso foi uma batalha absurda, porque eu era um garoto igual o Ick, e aí as garotas liam e achavam que eu era aquele personagem exatamente, e aí me colocavam num pedestal que não era real, que não existia. E eu tinha que batalhar muito para dizer para elas que elas estavam apaixonadas pelo personagem, não por mim, que eu não era o Ick. Mas a verdade é que eu botei muito de mim no personagem. No primeiro personagem, principalmente, Ick Perspectiva, ele é basicamente eu. Ele era um garoto que escrevia poesias escondido dos amigos que podiam tirar sarro dele, podiam julgá-lo por causa disso, escondido do pai que não entendia. Uma coisa, eu acho que nunca contei isso. Tem um diálogo entre o Ick e o pai dele, acho que no capítulo 7, se eu não me engano. O pai dele encontra as poesias do Ick escondidas embaixo da cama. Não sei se você lembra, eles conversam sobre as poesias. Ele fala para o Ick encontrar um emprego e tal. Acho que eu nunca contei isso. Esse diálogo não foi inventado. Esse diálogo aconteceu. E aí eu transcrevi ele no livro inteiro, porque eu estava justamente nessa parte do livro. Mas hoje meu pai entende super. Nós super nos entendemos e ele super apoia. É um grande fã agora. Foi incrível. E você chegou a trabalhar com ele como o Ick também? Você chegou a trabalhar com seu pai ou não? Ah, sim, não. Foi exatamente isso. Ele me colocou na firma dele também. Meu pai ele vendia colchões na rua, e aí eu fui vender colchões na rua com ele depois desse episódio, que ele encontra as poesias escondidas embaixo da cama. E o Ick era muito, muito parecido comigo naquela época. Hoje eu sou um cara diferente do Ick. O Pablo, ele tem só os meus defeitos. As qualidades são do personagem, mas os defeitos são todos meus, porque o Pablo, ele é um personagem que ele tem uma fixação muito forte, que é criar uma máquina voadora, né? No universo de Mais Leve que o Ar não existe nenhuma máquina que possa voar, e ele está obcecado por essa ideia de criar uma máquina voadora, e aquilo, muitas pessoas batem palmas para ele porque ele está fazendo algo incrível, mas ao mesmo tempo ele sacrifica a vida pessoal, ele perde namorada por causa disso, ele passa a noite sem dormir. E isso era eu na época do livro. Eu tive esse estalo quando eu perdi uma namorada, que ela falou, cara, você só pensa nesse livro, eu vou te deixar. E aí vai chorar pela namorada. Eu pensei numa ideia genial de um livro para poder escrever sobre isso. E o Pablo, ele me ajudou a trabalhar esse meu lado. E hoje eu consegui, foi uma terapia, assim, eu consegui me tornar um cara um pouco mais comedido nessa parte, depois que eu escrevi, depois que eu coloquei tudo isso no Mais Leve que o Ar. Agora, todos os meus personagens, todas as histórias, elas têm muito um traço autobiográfico, porque eu acho que todo escritor coloca isso nos personagens dele. É a alma do escritor, é tudo que acontece na cabeça dele, com uma roupagem diferente que vai para o papel. Isso com qualquer autor. Tanto que um autor bom é um autor bem vivido, um autor que viveu uma boa história. Então, desde a Samaris, a Jéssica, que é uma garota que eu vi várias histórias parecidas quando eu estava no colegial, a Melissa, o Pablo, todos têm algum aspecto dentro do meu psicológico. Você também, no meio do processo, até antes de sair agora o livro, você organizou um livro de contos, né? Você recebeu esse convite, organizou o livro de contos e tal. Queria que você falasse sobre como é que isso aconteceu, e você falou, de repente, não ganhou dinheiro com a plataforma, mas, de repente, esse foi um processo que acho que nasceu da sua repercussão no Wattpad, né? E como é que foi para você abrir também com um conto seu
esse livro? Se chama Artistas Liberais e foi um convite da editora chamada Dalipiag, que é uma editora lá da Baixada Santista, pequena, que eles me convidaram para fazer essa compilação, assim, e foi uma experiência incrível. Eu pensei no tema e aí nós liberamos para os autores enviarem diversos contos sobre esse tema. E aí eu e meu amigo Paulo Eduardo, nós lemos todos os contos e selecionamos os melhores, colocamos numa cronologia que faça sentido naquele livro e estamos lançando agora, já está vendendo. O tema do livro são artistas, né? Como esses personagens são vistos pelas pessoas e como eles são na vida real, quais são as angústias de um artista, desde o cara que é um rockstar e ele tem todos os holofotes virados para cima dele e ele tem que lidar com tudo isso, até o poeta de rua, que é um cara que ele está escolhendo viver na miséria para poder viver da arte dele. E então tem muita coisa interessante dentro disso. E as pessoas sacaram isso e todos os autores enviaram histórias excelentes. Foi muito difícil escolher as 20 melhores. O conto que abre o livro é um conto de uma personagem do Wiki Perspectiva, que a Samaris, do Wiki Perspectiva, é uma cantora, andarilha. Ela ganha o dinheiro só o suficiente para viajar para outra cidade, para tocar e ganhar o dinheiro para viajar para outra cidade, tocar. E ela foi uma personagem que ela teve uma visibilidade muito forte, assim, os leitores gostaram muito dela. E ela aparece pouco no livro, assim, ela aparece um pouco no começo, ela some e ela aparece no final. E os leitores adoraram essa garota. Então, quando eu fui escrever sobre os artistas liberais, sabia que eu escreveria sobre ela. Então, é a história antes do Wiki Perspectiva. É a história que gerou essa garota que aparece no livro do Wiki. Então, tem desde a infância dela até os acontecimentos que os leitores sabiam, né? Estava comentado dentro da história, mas que agora tem uma versão muito mais bem explorada, muito mais profunda sobre isso. Para quem não conhece, queria que você falasse um pouquinho sobre a Samaris. E também ela virou, de repente, uma estrela no Instagram, não é isso? Exatamente. Bom, eu costumo dizer que nós temos que encontrar diversas maneiras de contar nossas histórias e que o Machado de Assis, o Ariano Suassuna, eles não faziam isso porque quando eles estavam lá não tinha essas ferramentas. O Machado de Assis ele ia adorar ter o Instagram, ter o Twitter, ter o Snapchat para poder fazer essas brincadeiras. E quando eu percebi que a Samaris era uma personagem forte, eu criei um Instagram para ela. Ela tem uma conta no Instagram onde ela posta. Eu consegui uma modelo, uma garota que tem as descrições físicas da Samaris. O nome dela é Samaris. E nós fizemos ensaios fotográficos diversos para poder colocar no Instagram. Então tem a história dela depois que acabou o Wiki Perspectiva. Então tem ela viajando em outras cidades, interagindo com os leitores. E aquilo foi incrível, assim, eu adoraria fazer isso mais vezes. Eu só não fiz ainda por falta de tempo. E essa modelo, inclusive, ela engravidou. E aí nós colocamos a Samaris grávida no Instagram. E foi incrível, assim, a recepção dos leitores. Foi algo sensacional, uma foto linda dela com o barrigão lá. É Samaris Mia, para quem quiser seguir no Instagram. Eu quero fazer isso mais vezes. Tá ativo. Tá ativo, estamos lá atualizando poucas vezes, sim, tem uma vez a cada 2 meses, só que estamos sempre mantendo isso. A Samaris é uma personagem incrível, né? Ela parece uma aventureira à primeira vista, mas se percebe que ela é uma pessoa com muito medo. Então, ela escolhe ser uma aventureira por medo. Medo de uma vida normal, que a gente descobre que é muito mais desafiadora do que uma vida de aventuras. E isso para o adolescente é uma descoberta, né? Novamente, é uma angústia do adolescente que foi personificado em um personagem. Essa história de usar, por exemplo, uma personagem no Instagram, você se baseou em alguma outra experiência que você conheceu? Algum autor internacional fez isso? Não, foi algo que surgiu. Eu estava procurando maneiras novas de contar histórias. Até hoje eu procuro maneiras novas de contar histórias. Eu tenho um livro no Wattpad que se chama Caderno do Sally, que é um livro até com pouquinho acesso, ele tem 50 mil leituras. Porque eu tô sempre fazendo experimentos malucos lá e vendo com a recepção dos leitores. E um dos experimentos foi o Instagram, e eu pretendo fazer mais coisas no Snapchat, no Twitter, e vídeos. Eu tô tentando encontrar novas maneiras. Mais Leve que o Ar, que agora vai sair em papel. Ele é um livro que tem muita fantasia, né? Tem um reino criado ali, tudo tal, mas ele faz paralelos com a nossa história, com personagens da nossa história. E é engraçado que quando a gente vai acompanhando assim, né, o começo do livro,
a molecada que está lendo se deslumbra ali porque percebeu o Santos Dumont em algum trecho, enfim, percebeu a história do Brasil, a formação do Brasil em outro trecho, então eles vão vibrando entre eles, é isso, tal, e você vai lá, dá um ok, né, e a gente vai percebendo isso. Qual que é a importância de falar da história do Brasil, da formação do nosso país, de um personagem como Santos Dumont, em um romance que é uma fantasia, não sei se é uma literatura fantástica, não sei se seria esse o termo para classificar. Então, numa literatura fantástica, você falar sobre a realidade do país, sobre alguns personagens, a Isabel, o Santos Dumont, nesse contexto. Eu não tento ser didático a nenhum momento. Eu até levanto mais perguntas do que dou respostas nos meus livros, mas eu quis retratar a história do Brasil, mesmo de uma forma muito camuflada, lá, muito sutil dentro do livro, porque falta isso, porque lá fora fazem isso a rodo. Tem tipo Bill Clinton, caçador de vampiros, tem uma série de coisas que eles brincam lá com a história deles, com a cultura deles, com o folclore deles, e criam uma cultura popular, uma arte pop que é interessante, que é divertida, que fascina as pessoas. E no Brasil tem um pouco de preciosismo, assim, né? Os grandes clássicos são intocáveis, e a história do Brasil é sagrada, e ninguém brinca com isso, e nós ficamos pegando referências de fora. Por quê? Nós podemos criar algo muito verde, podemos criar algo que... Porque os jovens, todo mundo está muito acostumado a consumir o conteúdo dos americanos. E aí eles estão tendo lá uma carga de conteúdo dos norte-americanos, e aí quando nós produzimos nosso próprio conteúdo, nós copiamos norte-americanos, e que nós temos é uma briga muito desigual, porque nós temos um conteúdo parecido com muito menos força de marketing, muito menos dinheiro. E quando você cria algo baseado na nossa própria cultura, você consegue fascinar as pessoas e é tudo muito fresco, é tudo muito verde. Então é algo que eles não vão encontrar na J.K. Rowling, não vão encontrar nas grandes produções norte-americanas. Mas aí é inspiração. Então, eu nunca deixei claro no Mais Leve que o Ar quem era o Santos Dumont, quem era a Princesa Isabel, quais coisas do reino de Amberlin tem a ver com o Brasil, mas eles vão descobrindo, porque eles são demais. Então, eles vão encontrando lá e eu vou conversando com eles. Inclusive, isso foi uma das coisas que eu aprendi, a maior lição que eu aprendi no Notepad é não subestimar o jovem. Muitas vezes... Alguém que produz conteúdo para o jovem fala, não vou fazer desse jeito porque eles não vão entender. E aí eu fui descobrindo que não importa, eles entendem, eles são muito inteligentes. Até Sirap, né? Paris é Sirap. Sirap, é Paris, que é Paris ao contrário, a Torre da Luz, é a Torre Eiffel lá. Então tem muitas dessas referências. Mas não é nem só isso. Uma vez eu escrevi um texto no Caderno do Sally, que é esse livro que eu falo que é experimental, e o que eu fiz era o seguinte, cada parágrafo do conto, a primeira letra, se você lesse em diagonal, ela formava uma frase escondida dentro do texto, que trabalhava lá com o contexto da história. Então era um cara que escreveu uma carta para a ex-esposa dele, contando que era melhor eles se separarem, que estava tudo bem assim. E se tu pegasse a primeira letra assim, de cada parágrafo, formava a palavra eu ainda te amo, formava a frase eu ainda te amo. E se você encontrasse trechos escondidos naquele texto, tu encontrava um outro texto, que estava contradizendo tudo que ele falava. E eu coloquei aquilo, eu falei, cara, eu vou colocar aqui porque o texto funciona se não entenderem, mas ninguém vai entender. E a primeira pessoa que conseguiu captar isso tinha 15 anos de idade. Então, não tem isso. Algumas vezes também eu coloquei Platão escondido no meu livro, e uma garota de 17 anos entendeu que aquilo era Platão. Algumas vezes eu contei uma história bonitinha, mas que tinha um ensinamento muito mais pesado, muito mais forte. E eles comentaram mais sobre o ensinamento pesado e forte do que sobre a história bonitinha. Então, enquanto tem um monte de gente simplificando a história para os jovens, eles estão buscando coisas mais complexas. E então, quem consegue entregar algo complexo para eles, está ganhando e fazendo eles ganharem também, porque eles ficam satisfeitos e você consegue a atenção do público. Queria que você falasse um pouquinho da sinopse do Mais Leve que o Ar. Sim, Mais Leve que o Ar se passa num reino fictício, né, que é o reino de Amberlin, onde as pessoas podem fazer magia. E as pessoas conseguem fazer praticamente qualquer coisa com magia, qualquer um pode fazer magia. É como tocar um instrumento musical, se você se dedica, você pode aprender. A única coisa que ninguém consegue fazer é que um objeto mais pesado que o ar voe. As pessoas conseguem fazer um balão voar, porque o ar fica mais leve,
quando ele aquece e o balão voa. Mas ninguém consegue fazer uma máquina com propulsão própria, ninguém consegue fazer um feitiço que voe, e isso interfere muito no reino, porque casas distantes não conseguem se comunicar, o comércio fica atrapalhado por causa disso. Então é um lugar super avançado tecnologicamente, culturalmente, mas eles ainda estão vários passos atrás do nosso mundo real porque eles não têm esse poder. E o meu personagem principal, o Pablo, ele quer criar uma máquina voadora, ele quer ser a primeira pessoa a criar uma máquina voadora, e isso deixa ele completamente obcecado por essa ideia. E a outra personagem principal, que é a Melissa, é uma garota simples, de 17 anos de idade, que se apaixona por esse rapaz. Eles se encontram e eles começam um relacionamento, mas a fixação desse garoto pode atrapalhar tudo, porque ele não está inteiramente com ela, então tem esse conflito assim sobre os sonhos, né? Ele tem o sonho de criar essa máquina, mas ele também tem essa pessoa que ele ama, e novamente são conflitos que eu vivi, e então toda a dinâmica, todo o conflito da história parte disso. E aí tem outras subtramas, como o rei que quer usar essa máquina voadora para a guerra, e aí tem toda uma questão de que a guerra não é importante, a guerra não deve ser... Não deve usar essas máquinas para isso, né? Não deve usar a tecnologia, a ciência humana para isso. Tem a questão do machismo muito forte dentro da minha história, e consequentemente do feminismo muito forte da minha história. E a questão do luto, a questão de poder lidar com sua própria dor. E é essa a sinopse do Mais Leve que o Ar. E a única mudança realmente forte que vai acontecer da versão online para a versão impressa, e a primeira vez que eu estou falando isso, nem os leitores sabem ainda, eu tive uma discussão com os meus editores e nós decidimos juntos de que se a história vai abordar sobre um ponto de vista feminista, que seja assim completamente. Então só as mulheres poderão fazer magia no reino de Amberley. Os homens não terão esse poder. Os homens são seres rudimentares que podem construir máquinas para compensar essa falta de poder. E só as mulheres vão poder fazer poder, terão magia no reino de Amberley. Se você chegou até aqui, fica o meu convite para que acompanhe outro capítulo dessa entrevista com Felipe Sali. A edição especial está no canal multimídia do portal neteducação.com.br. Eu sou o Marcelo Abud e esta foi uma publicação especial de mais um Livro Aberto. Livro Aberto Net Educação. Obras e autores que fazem história.